Oiê, o programa ainda não começou, já vai começar depois da vinheta. Eu tô aqui com a Priti e o Logan do Japão Nosso de Cada Dia. Isso que você está ouvindo agora está sendo gravado no final da nossa sessão de gravação. Por quê? Eu quis avisar a todos vocês que o programa ficou muito longo, ele ficou meio fora do formato que vocês estão acostumados e tanto gostam, mas tem muita história minha do Japão, tem a história da Priti e do Logan que são maravilhosos, tem jogo, tem história dos ouvintes, tá tudo aí. E tem muita conversa legal sobre o Japão entre nós três aqui, não é, pessoal? Tem muita coisa boa, gente. Muita coisa divertida. Quero aproveitar, então, para a gente fazer agora o Momento Alura. Aproveitar que a Priti e o Logan, também patrocinados pela Alura, estão aqui comigo. E eu quero contar para vocês que eu não vou me alongar. O programa está muito longo. E vocês sabem que tudo que tem para saber sobre a Alura está lá na landing page que eu escrevi para vocês. alura.com.br/promocão/jujubacast. Todas as razões para você estudar na Alura estão lá. Eu listei tudo lá. Vai lá e procura. Esse é meu desafio para você. Vai lá, lê a landing page, procura o motivo para você estudar na Alura. Se você não achar, aí é porque não é para você mesmo. Aí é para você não se matricular mesmo, vai fazer outra coisa. Porque se tiver um motivo, tá lá. E use o nosso cupom JujubaCast15 para você ter 15% de desconto. O Logan estava contando aqui na sessão de gravação que ele foi estudar programação. Você chegou a se formar, Logan? Você acabou não contando isso. Não, eu não cheguei a estudar muito a fundo programação. Eu gosto bastante, eu queria fazer ciências da computação. Mas depois eu também desenvolvi um interesse por programação e uma coisa que eu uso de programação atualmente, mas bem pouquinho, mas mesmo assim eu uso, é que no programa de edição que eu uso, né, o DaVinci Resolve, ele usa programação em Lua, que eu fui descobrir que é uma programação de um brasileiro, inclusive, uma linguagem de programação brasileira. Olha que legal. Então, quando o Logan veio para o Japão, ele não tinha outra opção. Ele ou ia para a faculdade, ou ele não ia conseguir fazer. E hoje não é mais assim. Hoje você pode estudar na Alura. Tem trilha de programação, tem trilha de ciência de dados, tem trilha de UX design. Tem várias trilhas lá, e trilhas que são realmente legais de fazer, porque a gente vai contar a história de trilha aqui hoje. Trilhas que são realmente legais de fazer e que realmente mudam a sua vida. E tem um upgrade na sua vida. E você vê, olha isso, Logan. Um privilégio que os jujubers dessa geração têm, que você não teve. Poder estudar programação sem sair de casa. E na melhor escola de tecnologia do Brasil. Pô, isso é muito legal de falar, porque realmente, quando eu estava no Brasil, eu quis fazer programação. Na época, Visual Basic, eu até tentei fazer inscrição, mas tinha que encher a classe. Por falta de conhecimento das pessoas, ou até mesmo ter dinheiro para pagar a classe, nunca fechou. E eu nunca estudei Visual Basic e nunca aprendi a programação que eu queria ter aprendido lá quando eu era adolescente no Brasil ainda. Agora, você pode, Logan. Você, inclusive, tem acesso aí da Alura, porque a Alura também patrocina o Japão Nosso de Cada Dia. Você, inclusive, tem acesso. Pode ir lá aprender Visual Basic. Agora dá. Todo mundo pode. Logan, você não. Você usa o cupom do Japão Nosso de Cada Dia. Mas vocês, jujubers que estão nos ouvindo, usem o cupom JujubaCast15. E lembrem-se, tá tudo escrito lá. alura.com.br/promocão/JujubaCast. Beleza? Vamos pro programa? Bora! Ikimashou! Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast e hoje eu tô aqui com a Priti e o Logan do Japão Nosso de Cada Dia. Priti desu! Logan desu! Yoroshiku onegai shimasu! Eu sou a Priti. E eu sou o Logan. Nós somos do Japão Nosso de Cada Dia. Eu tenho muitas perguntas para primeiro konnichiwa, que é tudo que eu sei falar, de todas as coisas que vocês falaram. Konnichiwa. Por que a gente fala des no final? Pra confirmar, né? É uma coisa do né? Mas é pra virar verbo, né, eu acho. Ai, Logan, você que é bom do português aí, que sabe das regras, explica, por favor, porque eu sou uma negação. É como se fosse uma tradução literal do eu sou o Logan. Se você só falar assim, Logan, você só tá falando o seu nome. Então o des no final é pra você completar essa frase. Nem sempre é legal traduzir literalmente e falar assim, então quer dizer que des é o verbo ser. É melhor não pensar assim, é melhor entender que para você se apresentar e falar eu sou tal pessoa, né, o seu nome, você tem que usar esse des no final. É como se você estivesse dizendo, assim, se fosse uma tradução, Logan sou, Logan ser. Isso. Que legal. Agora eu finalmente entendi. Como que a gente fala de nada em japonês? Porque essa eu não aprendi ainda. Do itashimashite. Porque quando a gente vai na lojinha e fala arigatou gozaimasu, a pessoa fala de volta arigatou gozaimasu. Ela não fala de nada.
Então a gente não consegue aprender como se fala. Então, não é uma coisa que se fala muito, né? Eles tipo, encurtam ou fala, né? Ou só agradece também. Ou então fala iê, do tipo, não é nada, né? Ou tipo, fala domo. Beleza, tudo bem. É difícil você ouvir. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente aprende com os livros, né, que fala-se do itashimashite pra dizer, responder ao obrigado, né? Mas eu nunca falei isso. É verdade, quando eu vou no Combini, por exemplo, no supermercado, a pessoa fala arigatou gozaimashita, eu falo arigatou gozaimasu pelo que ela fez. E nunca falei mesmo do itashimashite. Não, pera, tem uma sílaba nova aí. Arigatou gozaimasu, tá? Ah, esse é um pouquinho complicado de explicar, mas eu não sei se eu consigo explicar muito bem, né? Eu estudei japonês, continuo estudando, não me sinto apto a ensinar, mas é que arigatou gozaimashita é no passado. Então, geralmente, você fala essa palavra quando você encerra um trabalho. Por exemplo, a gente vai começar a fazer um trabalho junto, e aí você só quer agradecer a pessoa porque ela vai iniciar o trabalho. Aí você fala arigatou gozaimasu, porque está iniciando, né? Não finalizou. Aí vamos supor que ela estava fazendo, não sei, uma cesta de palha. Aí ela termina essa cesta de palha e você pega da mão dela. Aí você pode falar arigatou gozaimashita, porque finalizou o trabalho, né? Aquela relação entre você e a pessoa terminou ali. Mais ou menos isso. Gente, aula de japonês aqui. Eu tô há 2 semanas no Japão. Esse é o episódio de Histórias no Japão. A Prit e o Logan tem o canal Japão Nosso de Cada Dia e eles estão aqui... Há quanto tempo vocês estão aqui? 20 anos. 20 anos. Eu tô aqui há 15 dias. Quase lá, quase lá. A gente vai contar sobre as minhas aventuras no Japão, sobre as aventuras da Prit e do Logan no Japão e sobre as aventuras dos nossos ouvintes no Japão. Mas primeiro eu quero saber sobre o Japão Nosso de Cada Dia. Esses dias, eu e a Maíra Medeiros estava aqui comigo no Japão. Ela já voltou para casa, também está comigo nessa viagem. A Mandy Candy, ela não tá comigo aqui agora, participou do programa passado, e a gente fez essa viagem junto. E aí, eu e a Maíra estávamos tentando explicar para uma amiga da Maíra, que é japonesa americana, ela é descendente de japoneses, que nasceu nos Estados Unidos, mas mora aqui, e a gente estava tentando explicar para ela por que o nome Japão Nosso de Cada Dia. E é muito difícil explicar isso sem ser em português, assim, tem um trocadilho no fim, né, em português. Aliás, foi nesse momento que eu entendi. Ah, entendi! Japão Nosso de Cada Dia, entendi. É a frase que todo brasileiro conhece, né? O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Aí virou o Japão Nosso de Cada Dia. Não, eu vou te falar, eu já conheci o canal. A gente se envolveu recentemente por conta de que a Parasol, que é a empresa que produz o Jujuba Cash, e também a empresa que cuida da campanha de publicidade da a Alura patrocinou o Japão Nosso de Cada Dia recentemente. Uhul. E a gente estava trabalhando juntos e assim, nesse tempo todo eu não tinha me tocado. Quero um trocadilho. Mas ok, me falem do canal. Há quanto tempo existe o canal? Sobre o que é? Porque as pessoas deveriam ir lá assistir. O canal, ele existe há 10 anos. E tudo começou querendo mostrar as coisinhas bem simples, assim, que a gente achava diferente para os familiares. Porque na época a internet estava surgindo, então essas coisas de vídeo tinha, mas era muito difícil de fazer. Era muito difícil de fazer um upload, de criar um canal, né? Então a gente pegou e falou assim, olha, eu vou fazer, mas para mandar para os meus pais verem, né? Porque já que agora os vídeos estão funcionando bem, a internet está funcionando bem, né? Aí fomos mandando alguns vídeos pro YouTube, e aí meus pais gostaram. Aí falaram assim, ai, por que vocês não mostram para outra pessoa? Eu falei, mostra aí, né? Tá online. E aí foi indo. Amigos dos meus pais foram, tipo, mostrando pros outros amigos, e amigos para amigos, e aí foi crescendo. Falou assim, ó, então agora que tá tendo uma visualização aí de gente que eu não sei quem é, vamos fazer direitinho, né, o canal, né? Ele já tinha nome e tudo, né? Era tudo uma brincadeira. E aí a gente começou a postar, tipo, um vídeo por semana e fazer aquela thumbnail, né? Descrição e tal. O YouTube chamou pra fazer um curso lá, que era, tipo, ensinando direitinho as coisas que você pode descrever, fazer a descrição, né, do seu canal. E aí deu certo. A gente completou todo o curso do YouTube, fez tudo direitinho como eles queriam, e aí foi meio que uma coisa do tipo, funcionário do mês. Aí a gente aparecia pras pessoas, como recomendação, né? Ai, que legal! Começou assim, numa brincadeira. Foi meio que isso, né? O Google, meio que pra agradecer que a gente terminou o curso, veiculou propaganda nossa gratuitamente em outros canais, né?
Então esse foi, acho que, digamos, dá para colocar como o primeiro ponto para o canal começar a ser conhecido por outras pessoas, né, que não fossem pessoas próximas. Mas teve um vídeo, assim, de vocês que bombou, assim, que viu o vídeo que fez diferença, que viralizou, ou mais de um, não sei. Bom, já tô ficando meio velho, às vezes eu posso confundir algumas lembranças, mas se eu não estiver enganado, eu acho que existem 3 períodos que eu gosto de destacar para o crescimento do canal. Fora o fato da gente estar trabalhando, aumentando a quantidade de vídeos, né, produzindo conteúdo, houve essa primeira indicação do próprio Google, quando a gente fez o curso deles lá de criador de conteúdo, né, da Escola de Criadores de Conteúdo, se eu não estiver enganado o nome. Aí depois teve um evento do Google lá, do YouTube, de acho que 10 anos de YouTube, eu não lembro direito se é esse o período, e aí o Manual do Mundo no Brasil fez um vídeo e falou do nosso canal. Esse, para mim, foi o segundo ponto das pessoas conhecerem, aí a gente dá uma disparada de visualizações, né? E das pessoas conhecerem o nosso trabalho. E depois também teve o David Jones, que é um canal de jogos, mas ele fala de coisas aleatórias e também acabou falando do nosso canal, porque ele viu um conteúdo, se eu não estiver enganado, o conteúdo que ele viu foi da neve artificial. E também um monte de gente aí de outro nicho, né? Porque no caso dele, do David Jones, é de jogos, né? Do Manual do Mundo também é outro nicho. Então foram pessoas de grupos, né, de bolhas diferentes que acabaram conhecendo o nosso canal e gostando também ficaram. Teve o Guru também, né, o Zé Graça, nossa, bem... A gente assistia muito ele, porque ele fazia coisas de tipo de memes, assim, né, de... Como se fosse vídeo cacetados, aí ele ficava falando os react dele, ficava zoando, né, os vídeos. E a gente, nos intervalos das fábricas, né, que a gente trabalhava o dia inteiro, era coisa de tipo 15 minutos de intervalo, a gente sentava um pouco e assistia os vídeos dele, né, e aí... Depois de um tempo que a gente tinha o canal, ele também falou, né? Nossa, foi, assim, uma coisa de reconhecimento, sabe? Todos esses nomes, assim, tem muito mais pessoas, né? São muitas pessoas que contribuem. Nunca é uma coisa só, né? Às vezes, quando a gente para falar sobre determinado assunto, a gente acaba vendo um ponto ou um lugar só, mas na verdade é um conjunto de coisas, né? Foram várias pessoas, vários momentos que fizeram a gente chegar onde a gente chegou como Japonótica cada dia, né? Você falou de fábrica, que vocês trabalhavam na fábrica há muito tempo e tal. Vocês vieram pra cá com essa clássica história, assim, de tipo, descendentes que vieram pro Japão pra... É aquela coisa de, não tenho dinheiro no Brasil, o meu emprego que eu estou não paga as contas, não tem como... Eu morava com meus pais, cresci e morei sempre em São Paulo, capital. Então, tipo, não tinha como morar sozinha. Aí, como é que faz? Bora estudar então, né? Pra conseguir um emprego melhor, pra ter um diploma. Não dá, o dinheiro não dá pra fazer uma faculdade, não dá pra pagar o transporte, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então eu pensei, eu acho que eu vou ficar presa nessa vida de, tipo, trabalhar, ganhar pouco, tentar ajudar em casa. E aí, é isso. Eu falei, não quero isso. Eu tinha 19 anos, menina. 19 anos, aí eu falei assim, peraí, eu sou descendente, né? Eu vou perguntar para as pessoas que já foram, né, que eu conheço, tem o meu tio, né, tem alguns primos, tem algumas pessoas, tipo, ao meu redor que já foram pro Japão, né. Comecei a pesquisar, comecei a perguntar, aí ia nas agências, né, na Liberdade, no bairro da Liberdade. Ia nas agências e tudo, eu falava, meu Deus, parece ser muito difícil, mas parece que ganha muito dinheiro. Comecei a fazer conta, menina. Aí eu falei assim, não, vou pro Japão. Aí eu falei, de-chan é vou, né, em japonês. Falei, de-chan, por favor, me dá sua documentação pra eu ganhar o visto pra eu poder ir pro Japão trabalhar. Nossa, aí eu ganhei um sermão desgraçado, menina. Não aguentava, era... Até ele me liberar mesmo, sabe? Pra eu poder pegar o visto, foi um sacrifício. Mas aí, enfim, consegui vir pra cá sem saber falar japonês. Não sabia nada. Não sei falar inglês também. Meu inglês é péssimo. E só com português. Só que chegando aqui... Tem bastante brasileiro, né? A agência não mentiu pra mim. Tinha todo o suporte em português. Tipo, não só o chefe da... Tipo, onde eu trabalhava, a linha que eu estava era tipo umas 30 pessoas. O líder. E aí tinha a empresa dentro da fábrica também. Então, se eu precisasse de algum documento, ir na prefeitura, essas coisas, eles ajudavam. Médico também, né? Aí trabalhei um monte e ganhava um monte. Então, tipo, quando eu cheguei aqui foi mais ou menos assim. Foi sofrido, mas valeu muito a pena. E vocês conheceram aqui? Conta um pouco logo da sua história, eu contei rapidamente, vai. Todo mundo que conhece a gente pelo Japonótica Cada Dia, né, eu e a Prit, eles têm uma visão da gente, do que a gente é e do que a gente tem. Às vezes os nossos bens, né, carro, computador, celular, isso acaba criando uma projeção do que a gente é por causa das coisas que a gente tem, ou das coisas que a gente conquistou também.
Só que eu acho legal contextualizar para dizer que nem sempre foi assim, né? Não foi sempre eu ter tudo que eu quero, do jeito que eu quero, né? Eu também vim aqui para o Japão com a mesma dificuldade com a Prit, né? De lá no Brasil querer fazer as coisas e não conseguir. Só para ter uma ideia, eu recebia mais ou menos R$450 por mês, R$525 por mês, se eu não estiver enganado, quando eu trabalhava de garçom. Era o salário mínimo mais ou menos, menino. E aí eu queria fazer uma faculdade de ciências da computação. E não tinha como ser pública, porque em Marília, que é onde eu morava, né, perto de Bauru, só tinha a Unesp. Na Unesp de lá só eram humanas, não tinha exatas. Então não dava para fazer ciências da computação. Teria que ser pago. E pago, a mensalidade era apenas R$450. Como é que eu vou pagar uma faculdade de R$450 com um salário de R$525? Não dá. Ainda meu pai tinha ido embora, ele foi comprar cigarro, nunca voltou quando eu tinha 12 anos. Então eu ajudava nas contas de casa. Tinha que pagar aluguel, comprar comida, pagar água, luz, telefone. Eu não arcava com tudo, mas eu pagava boa parte, porque minha mãe também estava um pouco doente, então ela não estava trabalhando, era só eu e a minha irmã. Foi uma vida bem complicada. Eu estava com raiva de tudo, porque eu trabalhava de madrugada, de garçom, tinha que fazer biblioteconomia de manhã, que foi o curso que me sobrou para escolher, não foi nem por eu querer fazer biblioteconomia, né, que eu não sou de humanas, eu gosto mais de exatos, mas acabei fazendo essa escolha, cursei 1 ano, eu tinha que trabalhar lá, estudar de manhã na faculdade, na Unesp, e depois trabalhar de madrugada. Eu não dava conta, eu dormia na faculdade e o dinheiro não dava. Não foi como a Prit, eu não pensei nessa possibilidade de vir pro Japão, né? Eu nem pensava nisso, na verdade. Aí meu tio, irmão da minha mãe, né? Minha mãe que é descendente de japoneses, meu tio foi lá em casa visitar a gente, foi dar uma mão, inclusive financeiramente, que a gente tinha dificuldade, então às vezes ele ajudava, né? Comprar comida ou alguma coisa que precisava em casa. E aí ele falou assim, por que você não vai pro Japão? Se tá tão ruim, eu te ajudo a ir pro Japão. Eu falei assim, então é agora. Demorou, vambora. E foi assim que eu acabei vindo, né? Eu não tinha expectativa nenhuma de continuar vivendo direto aqui no Japão. Para mim, na minha cabeça, era fazer o que todo mundo faz. Junta uma grana, volta pro Brasil, compra uma casa e termina a faculdade. Era isso que eu ia fazer, era isso que eu tinha em mente. Isso é até engraçado. Hoje eu tenho 40 anos, né? Eu vim pro Japão com 20 anos. A vida, para mim, nunca foi o que eu planejei. Então eu nem planejo mais. Vai do jeito que vai e a gente aproveita a vida assim mesmo. Nada do que eu planejei deu certo. Eu vou fazer faculdade, não deu. Vou comprar uma casa no Brasil, não deu. Acho que tem uma coisa que eu posso dizer que foi planejado depois de um tempo que deu certo, que é querer morar aqui no Japão até o fim da minha vida. Eu gosto muito daqui por tudo que eu consegui conquistar, não financeiramente só falando, né? Mas também profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que eu também consegui me tornar uma pessoa bem melhor do que eu era quando eu era adolescente. Acho que o Japão contribuiu muito para isso, eu consigo enxergar dessa forma. Mas também vim com esse objetivo de trabalhar em fábrica, e a gente fez isso, eu e a Prit juntos, depois que a gente se conheceu. Acho que até 2012, 2013, mais ou menos. Então, 8, 9 anos aí dentro da fábrica, né? E aí vocês se conheceram lá na fábrica, foi isso? Não, a gente se conheceu numa escola de japonês. Eu morava numa cidade em Gifu-ken, Kanishi, né? Província de Gifu, na cidade de Kane. E a Prit morava na cidade do lado, na província de Gifu também, mas na cidade de Minokamo. E aí ela foi estudar na mesma escola que eu estava estudando. E foi lá que a gente se viu pela primeira vez. Ah, então vocês não moravam aqui perto de Tóquio antes, você morava em Gifu. Na verdade, a gente já mudou muito aqui no Japão. Ah, lá, tem até outra história, se me permite falar mais um pouco do que eu já falei. A gente começou em 2013, né, o Japão de Cada Dia. Algumas pessoas escrevem pra gente, porque a gente já mudou algumas vezes de casa aqui no Japão, falando, nossa, como vocês mudam de casa aí no Japão, por que vocês mudam tanto, né? E as pessoas não sabem que nos 20 anos que eu vivi no Brasil, eu me mudei muito mais. Eu acho que eu passei por umas 8 casas diferentes, porque meus pais sempre procuravam uma casa com aluguel barato. A gente nunca teve casa própria, né? Então, tinha que ir para um lugar mais barato. Essa é a história de muitas famílias no Brasil. A minha também era assim. Eu já me mudei, no total, na minha vida, eu fiz essa conta há pouco tempo. Acho que eu já me mudei umas 20 e tantas vezes. A gente só tava esperando você falar isso pra te entregar agora, nesse momento, o Guinness Book com a pessoa que mais se mudou de casa. 20 vezes é pra caramba, hein? E no período que eu morei com os meus pais, que foi até os meus 18, 19 anos, eu acho que eu mudei umas 10 vezes. Mas se você olhar bem, faz sentido, porque assim, era o período que durava um contrato de aluguel. E como tinha inflação, encerrou o contrato, o aluguel subia muito. Aí você tinha que mudar para conseguir um aluguel mais barato. Aconteceu com a minha família, a mesma coisa que a sua. E apesar de eu ser pequeno na época, eu lembro que foi bem no período do URV. O dinheiro do Brasil, antes do real, chamava Unidade Real de Valor, né? URV.
Vou dar um exemplo aqui, tá, assim, por cima, porque eu não vou conseguir lembrar dados precisos, mas vamos supor que de manhã o pãozinho estava custando 10 centavos, e no final do dia estava custando 50 centavos. A inflação comia as coisas nessa época, então a gente se mudou bastante até por causa disso. Pois é, acontecia muito isso. Se mudar é uma coisa muito normal da vida. Talvez não seja tanto assim hoje, mas ali nos anos 90 era algo muito normal. E eu acho que todas as famílias que eu conhecia também faziam isso, era bem comum. Eu esqueci de comentar que aqui no Japão, né, falando das mudanças, a gente morava aqui perto de Tóquio, né? Então a gente chegou no Japão na província de Gifu, né? Quando eu falar província, é mais ou menos como se fosse um estado, né? Mas aqui é errado chamar de estado. Aí depois a gente foi pra província de Fukui, que é um pouco perto do mar. Gifu fica bem ali em cima de Nagoya, né? Perto de Fukui também. Abaixo de Toyama, no caminho para Kyoto. Isso, se a gente for daqui para lá, a gente pode até passar perto de Gifu, porque Nagoya é Aichi, né? Embaixo de Gifu no mapa. Depois de Fukui a gente foi para Gifu de novo, aí depois de Gifu para Nagano, aí depois de Nagano agora aqui para Saitama-ken, Tokorozawa-shi, né? Que é a cidade de Tokorozawa. Ah, você foi chegando mais perto de Tóquio, então. É a Prit que gosta daqui de Tóquio. A gente foi vindo para cá conduzido pela Prit. É, eu que gosto. Por ele a gente ficava lá no interior, né? No frio. E hoje vocês estão em Saitama. É, isso, a gente tá em Saitama, né? Falando de frio que a Prit comentou, fez lembrar que lá em Fukui, às vezes nevava até no joelho da Prit. Nossa. Que é bastante, apesar da Prit ser pequena. Até o joelho do Logan vinha até o meu ombro. Neve é uma coisa complicada assim, de se viver, principalmente quando você mora em casa térrea, né? Assim, é bem cansativo, porque quando neva, né, a gente ia trabalhar, né? O bom é que a fábrica ficava perto, então a gente poderia ir a pé. Mas se eu fosse usar o carro, aí você tem que ficar brincando de quase um paleontólogo. Tem que cavar o seu carro, achar onde está o seu carro, aí você tem que cavar para tirar o carro. Aí quando você voltar para estacionar, provavelmente vai estar cheio de neve, se estiver nevando. Aí você tem que cavar para achar o seu estacionamento para pôr o carro. E fica nisso. Então você tem que acordar horas mais cedo para poder ter tempo, né? Que você não sabe o tanto que nevou, então você não sabe o tanto que você vai ter que trabalhar também. É né? uma maravilha, né? Você acordar no frio extremo e ter que desenterrar o seu carro antes de... Eu sempre quis fazer isso na minha vida. Eu sou imigrante também. Eu moro nos Estados Unidos há 8 anos. Caramba, que legal. Vou fazer 9 agora. Tem coisas para vocês que vocês ainda acham estranho, assim, que vocês ainda acham peculiar, diferente, que vocês acham que vocês ainda não se acostumaram? Ou tipo, não, já virou tudo normal? Bom, mora só eu e o Logan, né? Então, como nós somos brasileiros, a gente acabou se adaptando aqui da nossa maneira, né? Dentro de casa. Mas quando a gente, às vezes, vai visitar japonês ou eles chamam pra fazer alguma coisa, eu vejo que tem alguns costumes que a gente ainda não viu ou não presenciou, não é da nossa cultura, né? Não que a gente não saiba, mas é uma experiência diferente às vezes, né? Por exemplo, quando a gente sai com um japonês, ninguém bebe a bebida que pediu. Até fazer o kanpai. Até levantar os copos e... Saúde! Aí todo mundo bebe e começa a comer. Eu achava muito estranho. Mas no Brasil é um pouco normal fazer isso também, não é? Então, mas quando a gente pede as coisas, a gente já vai dando uma beliscadinha aqui, né? Já vai dando um golinho ali. O japonês não faz nada. Eles deixam a comida intacta e a bebida intacta ali. E as primeiras vezes ia eu bebendo, né? E eu, depois de um tempo que eu reparei, eu falei, meu Deus, mas só eu tava bebendo um negócio lá. Uma coisa é você perceber as peculiaridades de outro povo, e outra coisa é você perceber as peculiaridades do seu próprio povo. E teve uma época na minha vida, eu estava no Brasil ainda, eu comecei a fazer muitas parcerias com empresas estrangeiras. E quando eu ia visitar essas empresas, é normal quando você está numa reunião, numa empresa, tá todo mundo numa mesa de reunião, e tem uma hora que você meio que encerra, e geralmente tem horário para acabar, né? Você meio que sabe, todo mundo tem mais coisa para fazer. Eu tô falando de reunião, não é festa, não é reunião de trabalho mesmo. Então a gente se levantava da mesa, não sei o que, ia embora, e a gente ficava muito tempo ali se despedindo, em pé, na porta. E era um pouco meio desconfortável, assim, sabe? Porque, tipo, pô, eu quero ir embora, me deixe ir embora logo, né? Agora já deu, a gente já se despediu. E aí que eu me toquei. Não eram eles, era eu. Porque no Brasil, você abre a porta para as pessoas que te visitaram. E nos Estados Unidos e na Europa não tem esse hábito. E eu tô falando de empresas, né? Nem da casa das pessoas. Mas assim, você tá na empresa de alguém e você vai embora, você abre a porta e vai embora. Então, era eu que ficava ali esperando eles abrirem a porta pra mim. E eles estavam ali
esperando eu ir embora. Tipo, Você abre a porta. essa chata não vai embora de uma vez? Como é que ela tá esperando? Aí fica, meu Deus, me deixa ir embora. Meu Deus, ela não vai embora. Ai, meu Deus do céu, quando é que eu vou poder sair? Exatamente. Nossa, essa assim. mulher não vai sair nunca daqui. Em programação, chamamos isso de loop. Exato. E no Brasil, eu acho que é meio por causa de uma superstição, né? Porque as pessoas falam assim, eu vou abrir pra você, senão você não volta, né? Eu vou abrir pra você voltar depois. Mas é também uma questão de educação, você abrir a porta pra pessoa. A gente acompanha pelo menos, né? A gente acompanha até o final e abre a porta. Sim. E nos Estados Unidos, você não faz isso pra não parecer que você tá querendo que a pessoa vá embora logo, entendeu? Tem outra conotação. Então ficava esse momento, assim, esse standoff ali. Que eu acho que essa é a coisa mais legal, assim, de ser imigrante. Muitas vezes, é óbvio que a gente fica cansado de, putz, eu não aguento mais que a comida não é tão doce, ou tão salgada, ou tão apimentada, sei lá. Tem coisas que você meio que fica de saco cheio, assim, porque você tá acostumado e você tende a ser um pouco, sei lá, um pouco mesquinho às vezes, assim, dependendo do humor com a cultura na qual você está inserido. Mas é só o normal, as pessoas não são iguais. Agora, o que eu acho mais divertido mesmo é isso, perceber as nossas peculiaridades. Aqui, os japoneses, tipo assim, eles marcam, por exemplo, assim, né? Até tal hora, beleza? Beleza. Aí começa a dar o horário, eles têm uma palavra que eles falam assim, sorosoro, né? Esse sorosoro é tipo, então, tá na hora, né? E o japonês, quando ele ouve isso, ele já sabe, tipo, opa, acabou? Então eu tenho que sair, ou então eu tenho que ir embora. E pros meus ouvidos é tipo assim, então, né, galera? Vambora aí, né? Você aí vaza, tá? Tchau, já deu. Vaza daqui. Às vezes tem coisas da nossa cultura que a gente não gosta tanto, mas a gente não sabe se é diferente ou não fora, né? Então é legal você ter esse contato com outras culturas para ver que às vezes pode ser que você se sinta melhor convivendo em outra cultura, né? Tem uma que me incomodava muito no Brasil e que aqui no Japão não tem problema nenhum, que é o horário, chegar no horário. O que eu acho ruim não é nem se atrasar, porque problemas acontecem, né? Dificuldades acontecem. É não avisar. Tipo, vamos sair, vamos lá num show 5 horas da tarde. Aí chega às 6 horas, como se nada tivesse acontecido. Poxa, não custava mandar uma mensagem e falar assim, eu tô me atrasando, desculpa aí, aconteceu um problema aqui, mas eu vou chegar, tá? Não acontece isso às vezes. Isso me irritava muito com os meus colegas, com os meus amigos e com o trabalho também, né? E aqui eu não tenho essa dor de cabeça, então isso é uma coisa que não me incomoda, né? O que vocês acham mais... Qual é a coisa mais chocante, assim, em relação ao Japão? Da experiência que vocês têm, não só da experiência de vocês, mas de outras pessoas que vocês conhecem, que já vieram pra cá e tal. O que você acha que é a coisa mais chocante, assim, tipo, só no Japão? O meu choque cultural foi maionese. Eu não imaginava quanto esse país gostava de maionese. Eu pensei que você ia falar, tipo, a maionese é ruim, alguma coisa desse tipo, mas não, que tem maionese. Tem maionese em tudo. Maionese na pizza eu achei muito esquisito a primeira vez, mas hoje é tranquilo pra mim. Falando nisso, Jess, é a primeira vez que você veio aqui pro Japão? É a primeira vez, Assim que você chegou aqui no Japão, que você colocou os pés no Japão, que você saiu do avião, o que te chamou a atenção? A primeira coisa que você falou assim, caramba, que da hora, que brilhou seus olhos? O que chamou muito a minha atenção foi a zona inacreditável que tava na imigração do aeroporto. Vocês assistem Dragon Ball? Uhum. A primeira vez que o Goku morre, porque ele morre várias vezes, né? Morrer quinta-feira pro Goku, acontece. Depois ele volta, não tem problema. A primeira vez que ele morre, pra ele voltar pro mundo dos vivos, ele tem que percorrer o caminho de 1 milhão de milhas, né? É o Million Mile Snake Way, que é um caminho todo sinuoso. Eu tive a sensação, falei, nossa, essa é uma experiência de Dragon Ball. Eu entrei numa fila muito estreita, que ficava dando volta, assim, sabe, de fazendo zigue-zague. A fila era muito grande e não parava de andar. E ela ia andando bem devagarzinho, sabe? E eu fiquei, sei lá, tipo, 1 hora fazendo isso. Achei interessante que, na verdade, esse do Goku tinha um adesivo colado na placa que não deu pra ler, mas tava escrito lá assim, imigração. Então, porque pra voltar pro Japão dos vivos, ele teve que imigrar, né? Não deixa de ser uma imigração. Esse caminho que você falou, eu consigo talvez explicar um pouquinho, né? Eu tava comentando com a Prit, uma matéria que eu tava lendo, e esse ano aqui no Japão é o primeiro ano pós-pandemia, né? Então, houve um aumento significativo e volumoso de turistas no Japão. Se eu não estiver enganado, foi um aumento de 40% para o fluxo normal do período. Uau. Depois que você já passou por esse trâmite, que é um pouco chato, você já está com os pés no Japão, fora do aeroporto. Essa minha viagem pro Japão foi muito legal,
porque muitas pessoas no Brasil, ainda mais pessoas que gostam de Dragon Ball, Tokusatsu, Sailor Moon, sei lá, Pokémon, a gente conviveu muito com a cultura japonesa e é muito comum muitas pessoas terem o sonho de vir pro Japão. Eu não sou uma dessas pessoas que fica tipo, meu sonho é conhecer tal lugar. Nunca teve muito isso. Eu nunca parei pra pensar, quando eu for pro Japão, quero ver isso e tal. E quando eu decidi vir pra cá, foi muito em cima da hora, porque a mente tava vindo e ela falou, amiga, quer ir comigo? Eu falei, tá bom, eu vou. E eu vim, tipo, eu tô emendando minha terceira viagem. Eu fui pro Brasil, eu cheguei do Brasil, eu fui pra Austin, no Texas, pra um evento que tinha lá, e de lá eu vim direto pra cá. Caramba! Eu fui pra casa entre uma viagem e outra, mas eu fiquei pouquíssimo tempo. E eu não tive nem tempo, assim, como foi uma viagem atrás da outra, eu não tive muito tempo pra parar e planejar o que eu vou fazer no Japão. Eu não fiz isso. Eu fiz isso quando eu cheguei aqui. Então, essa viagem foi muito legal, porque eu meio que não sabia de nada, assim. Eu fui meio que resolvendo à medida que ia acontecendo. Então, assim, eu saí da imigração e pensei, tá, agora eu preciso dar um jeito de ir pra casa. Quando eu tava no voo, o avião pousou, que a internet reconectou, eu me toquei que eu não tinha o endereço do apartamento que a gente tava. Eu tava preocupada, assim, de se eu ia conseguir falar com a Mandy e a Maíra ou não, senão eu não ia ter pra onde ir. Aí, por sorte, elas me responderam rápido, assim, o endereço é esse aqui. O que foi muito legal foi que o motorista do Uber, primeiro que ele tava de terno, uma pessoa que se veste com muito cuidado para o seu trabalho. E o motorista era muito simpático. E eu percebi que ele estava curtindo muito treinar o inglês dele comigo. Ah, que legal! E era japonês? Ele era japonês. E eu falei para ele que eu morava nos Estados Unidos. E ele estava me contando que o sonho dele era viajar de moto pelos Estados Unidos. Caramba, que massa! Ele me falou que era impossível, porque é muito caro o aluguel da moto, quando ele chega lá. Eu falei, mas aqui não é assim. Quando você chega lá, você compra a moto. É mais barato. Você compra a moto e revende ela quando você chegar no seu destino. Vai ser mais barato do que alugar. Aí ele, eu nunca tinha pensado nisso. Você pode fazer isso? Eu falei, pode. Você perde algum dinheiro, mas não muito. Porque você compra a moto usada e vende ela usada quando você chegar. Você perde o dinheiro, mas ganha a experiência, né? E aí ele começou a me mostrar as fotos dele. Ele tem uma chopper, assim, tipo uma... Ele tem uma Harley. E, assim, a gente parava no sinal, e aí ele pegava o telefone e me mostrava os lugares que ele já visitou no Japão, que ele foi de moto. E tava ele lá, assim, de Born to be Wild, sabe? Motão, Harley Davidson, jaqueta de couro, óculos escuro grandão, assim, e no Monte Fuji, sabe? Mostrando os lugares, assim, no Japão que ele já foi de moto. Pô, que massa. E aí, nisso, ele começou a tomar um monte de buzinada, sabe? Ele começou a fazer umas cagadas no trânsito, porque ele tava muito empolgado de conversar comigo. E porque, assim, ele falava inglês ok, mas ele tinha uma dificuldade de formar as palavras, assim, levava um tempo, assim, demorava um pouco. Eu não sei, normalmente as pessoas não devem ter muita paciência com isso. Eu tenho, então acho que ele se empolgou. E aí foi muito legal, assim, a gente tomou muita buzinada, errou muito caminho, e ele tava muito preocupado. E eu falei assim, não, tá tudo bem, deixa eu buzinar, tá tudo bem, a gente tá aqui conversando, não tem pressa. Aí ele falou assim, não, então pera, eu vou desviar o caminho que eu quero te mostrar uma coisa muito legal que tem aqui perto. Aí eu falei, tá bom, pode ir, vamos lá. E aí foi isso. Eu não imaginava, assim, esse tipo de... Porque a gente sempre espera algo muito formal e muito silencioso. E não, assim, isso foi muito legal, assim, foi... E ele foi muito simpático, foi uma chegada muito divertida no Japão, eu adorei. Pô, que legal, que experiência diferente, eu nunca tinha escutado, acho que nada parecido com isso. Eu cheguei de noite e a gente tava num apartamento em Shinjuku, e Shinjuku é um bairro noturno, assim, né? E na verdade essa foi outra coisa que eu não sabia sobre o Japão. As coisas ficam abertas até muito tarde. Tem gente na rua até muito tarde. Eu cheguei, era uma quinta-feira, eu acho. Era 9 da noite já. E eu não sei, assim, quinta-noite nos Estados Unidos, a não ser que você esteja muito na rua da balada, assim, em Nova York, assim, num lugar muito turístico, tá tudo fechado, tá todo mundo em casa já. E todos os lugares que a gente ia passando, não, tipo, um monte de luz, assim, tipo, foi muito legal, assim, foi uma experiência... Eu fiquei muito maravilhada, assim, de ver essas luzes todas, as pessoas na rua, um monte de lugar aberto, sabe? Deu muita vontade de... Eu tava cansado da viagem, mas eu já comecei a pensar assim, eu vou chegar, vou largar as malas lá, eu vou sair, eu quero ver essas coisas aqui. A primeira vez que a gente passeou em Tóquio também foi a mesma reação, assim, tipo... Nossa, como assim? Tem uma quitanda aberta aqui do lado, tiozinho vendendo fruta, um senhor! 4 horas da manhã, como assim? É mesmo, 4 horas da manhã. A gente foi jantar num restaurante coreano. Essa também foi outra experiência surpreendente. Muitas pessoas que vêm pro Japão, elas amam comida japonesa.
A comida japonesa é muito popular no Brasil. Sim. E eu não sou muito fã. Por causa da coisa, tipo, peixe cru, assim? Ou tem algum tempero, assim, que você não se dá bem? Eu não gosto de sushi. Eu não sou muito fã de arroz. Eu não gosto de wasabi. Eu não gosto de coisa apimentada. Eu não gosto de frutos do mar. O que sobra da comida japonesa... Nos Estados Unidos, tem aqueles restaurantes tipo Benihana, que é um hibachi steak, que ele faz na hora ali, você senta na grelha. Eu gosto da comida que é cozida. Ó, aqui tem o churrasquinho, tem o wagyu. A comida quente eu gosto. Eu gosto de ramen. Tem muita, tem comida quente, tem frito também, tonkatsu, carne de porco empanada, frita. Nossa, tem muita coisa com tofu também. Eu gosto das coisas empanadas. É isso, a comida quente eu gosto. Mas assim, no Brasil, quando a pessoa fala assim, vamos num restaurante japonês, geralmente é um restaurante de sushi. Eu não gosto, eu não curto muito. Ah, então já marca aí pra próxima, Jay. Sair com o Pretty Logo, a gente leva onde tem comida quentinha, que você vai adorar. Vamos, eu quero. Tá combinado. Ano que vem eu tô de volta e a gente vai fazer isso. Vamos. Mas eu comi bastante comida quente aqui, que foi gostosa e tal. Mas assim, quando as pessoas vão no restaurante japonês do Brasil, elas comem com os hashis. Elas aprendem isso. Eu, como não costumo ir, eu nunca aprendi. Eu já vi isso acontecendo no Brasil mesmo, assim. Quando a gente vai num lugar e várias pessoas, vários amigos brasileiros mesmo, ninguém é descendente, ninguém é de família japonesa, ninguém tem um avô, uma avó japonesa. Todo mundo senta no restaurante, pega o hashi e sai comendo normal. Eu nunca fiz isso. Só que no Brasil é normal, você pede talher. Sempre tem, aliás. A gente foi no restaurante coreano e chegou a comida e não tinha talheres ocidentais. E a Maíra e a Mandy, normal, pegaram os hashis ali e estão comendo. E eu falei, gente, como eu vou comer com isso? Eu não sei fazer isso. Acabou, eu vou morrer de fome nesse país. Acabou, não vai ter jeito. Eu vou comer só no McDonald's, eu vou comer só coisa que dá pra comer com a mão. Esse restaurante que a gente foi, eu fui descobrir depois, era um restaurante coreano. E o hashi é de metal. E ele é muito fininho. Ele é achatado. Ele parece uma lâmina. Ele não é grossinho, assim, igual o de bambu que a gente costuma ver no Brasil. E eu tava com vergonha, assim, e eu vi que na mesa do lado tinha os caras e eles ficaram me zoando. Eles estavam muito doidos, muito bêbados, e deu pra ver que eles estavam me zoando. E assim, eram 11h30 da noite, tá, gente? Mas o surpreendente é, eu realmente aprendi a comer com os hashis. De algum jeito, isso veio pra mim. Aí temos aí uma lição de vida. Aprende as coisas que nós aprendemos, geralmente aprendemos nas horas mais difíceis. Ou aprende ou morre de fome, né? A Maíra perguntou assim, como é que você aprendeu? O que você fez? Eu falei, eu não sei, Maíra. Eu encontrei um velho sábio, japonês, pedi pra ele, e aí ele falou pra eu pintar a cerca da casa dele, encerar os carros dele, tirar o casaco e botar o casaco, e de alguma maneira eu aprendi a usar o hashi. Eu não sei exatamente como, mas funcionou. Eu não sei se você chegou a perceber também que às vezes as pessoas têm dúvidas quando não conhecem as comidas japonesas, né? De tipo, como é que eu vou cortar a carne se você não tem garfo e faca, né? Você tem só 2 palitinhos, né? O hashi. Geralmente, as comidas japonesas, elas são cortadas de um tamanho chamado de hitokuchi, que é do tamanho para entrar na boca. Por isso que o sushi também é daquele jeito, fácil de pegar, você não precisa cortar, você come do jeito que você pegou. Eu comi no restaurante, inclusive eu recomendo, se chama Neo Tokyo, em Shimokitasawa. Eu nunca fui tão bem atendido no restaurante, é um gastropub, é um lugar pequenininho. E quando eu tava lá, eu até postei no Instagram também. Aliás, gente, toda a minha viagem tá postada nos Reels do Instagram. Quem tá me ouvindo aqui, vai lá no meu Instagram, Jess Rider, e olha os Reels, que eu postei tudo lá. Eu postei usando a câmera de React, então assim, tipo, minha câmera vendo o que eu tô vendo e a câmera olhando pra mim. Eu tava contando que eu fiz um estágio de blogueira com a Maíra e com a Mandy. E tá tudo lá. Enfim, eu fui nesse restaurante e aí eu tive esse exato sentimento. Na hora que ele veio e me serviu, sem os talheres, né? Pra quem nunca veio no Japão, ou quem não tá acostumado em restaurante japonês, o talher fica numa caixinha nas mesas, né? Ele serviu e eu fiquei assim, putz, como é que eu vou cortar isso? Aí eu vi que já tava cortado, tava incrível e tava muito macio. E essa foi uma outra coisa que me surpreendeu, assim. Vários lugares que eu comi carne, ou era muito caro, e aí era gostoso, ou só não era bom. Eu comi muitos hambúrgueres muito ruins. Aqui no Japão é bom tomar cuidado com a carne, se você não conhecer o nome dos bois, né? Porque aqui tem uma diferença de um boi que é criado lá na região de Hokkaido ou na região de Kobe também. Ele tem o nome de Wagyu ou então de Kobe Beef.
Essa carne é daquele boi que fica tomando cerveja, fica ouvindo música clássica, né? Escovando o pelo dele. Então a carne dele, ela é marmorizada, menino. Marmorizada, meu Deus do céu. Ela tem bastante gordura, então ela é muito mole, mas também é muito cara. É caro. E essa é a dica também. Os lugares onde a carne é muito barata, pelo menos pro meu paladar, não costuma ser bom. Pede outra coisa. Pede frango, pede carne de porco. Ou pede coisa vegana, coisa vegetariana, pede coisa de queijo. Eu acho que carne bovina, o difícil é os nomes e a parte do boi. Porque aqui, por exemplo, eles comem muita língua. E no Brasil eu não lembro de comer tanto assim, não. E o pior é que é gostoso, hein? Eu já comi e eu não curto muita textura, assim, né? Eu também não. Mas muita gente gosta, realmente. Você poderia experimentar o lanche japonês, que é de uma rede, e eu não tô sendo pago pra falar isso, mas é que é um lanche legal, do Mosbaga, que é uma rede de lanche daqui do Japão. Ai, gente, caiu muito como propaganda aí. Você não tá sendo pago mesmo? Não tô sendo pago, eu gostaria de ser pago porque eu acho o lanche bom, mas é diferente. Eu deveria, Mosbaga, me escuta aí, ó, paga pra mim. Como é a pronúncia japonesa? Mosbaga. Mosbaga. Se for pra falar em letras romanas, pra pesquisar, é M-O-S-S Burger. Eu já vi várias vezes, eu não comi. Eu vou tentar comer um deles hoje. Eu comi no Loteria, que é uma rede coreana. Ah, esse também. Também. Do Loteria foi gostoso. O do McDonald's não foi bom. Mas o que eu queria falar mesmo, um amigo nosso, ele trabalhando na fábrica, como a gente trabalhava, 12 horas por dia, né, das 8 da manhã às 8 da noite, então ele saiu do serviço num dia, ele que contou essa história pra gente, né? Aí resolveu passar no McDonald's pra comprar um lanche, aí ele foi lá no drive-thru, tá certo a pronúncia? True. Foi ótimo. Como é a pronúncia japonesa? Doraibu Suru. Doraibu-suru. Foi bom também. Aí ele comprou, só que ele não checou, a pessoa confirmou, ele beleza, mas ele mesmo não olhou. Aí chegou em casa, foi abrir e pegar o lanche pra comer, não era o lanche que ele tinha pedido. Aí ele ficou pé da vida, porque ele já tinha trabalhado o dia inteiro, tava cansado, ia comer o lanche dele de boa e não conseguiu. Aí ele ligou no McDonald's pra reclamar e falar que ele não ia até lá pra buscar o lanche novo, pra eles fazerem. E aqui no Japão, na época que isso aconteceu, o McDonald's não é comum fazer um serviço de entrega. Acho importante pontuar isso. E aí, o McDonald's foi lá, alguém do McDonald's foi lá na casa dele, levou o lanche novo, falou pra ele que ele poderia ficar com o lanche velho também, que não precisava devolver, e deu um saquinho com uma moeda de 10 ienes dentro, fechada, e entregou pra ele. Ele fala muito bem japonês, né? Ele não entendeu e perguntou o que era aquela moedinha de 10 ienes, não fazia muito sentido pra ele, né? O atendente do McDonald's falou assim que aquela moeda era para pagar o custo de ligação que ele teve que fazer para reclamar. Nossa! Às vezes eu acabo esquecendo a ordem, assim, um pouquinho das coisas, mas mais ou menos assim. A gente, quando tinha internet em casa, nem sempre a gente paga débito automático, como acho que é comum no Brasil atualmente, ou no cartão de crédito, por exemplo. A gente pagava o boleto. Então veio o boleto da internet em casa e eu sempre deixava na entrada. Só que como a gente tem a vida corrida no Japão, né, 12 horas de trabalho e tal, não sei o que, ela acabou ficando lá e passou um tempo que pra mim não tinha sido muito tempo. E aí chegou outro boleto da internet pra pagar, que pra mim era do mês seguinte. Eu falei assim, nossa, já acumulou 2 meses pra pagar, mas na verdade era do mesmo mês ainda. Eu acho que por eu ter demorado, talvez a empresa achou que eu não tinha recebido. Aí eu paguei os 2. Eu nem chequei, porque é difícil de ler, eu não sabia japonês na época, eu não conseguia ler muito bem as coisas, eu paguei os 2. E pra mim eu tinha pago do mês que tinha que pagar e do mês seguinte também, que tava tudo certo. Aí demorou um pouco, chegou alguém na porta de casa, todo arrumado de terno e gravata. E pra gente isso é esquisito, a gente não costuma receber ninguém, né, apertando na cabeça. Se não for entrega de alguma coisa atualmente, Menina, ele parecia um policial. Tem os policial que vem te pegar na casa, que é assim. Vem te pegar, né? Meu Deus. Falei, meu Deus, Logan, o que é esse cara? E ele não parecia que, tipo, tava vindo atender ou explicar alguma coisa. Parecia alguém bem sério, assim. Eu fiquei com medo. Falei, Logan, meu Deus, atende a porta. Aí a gente foi lá atender a porta com receio, com medo, porque a gente não sabia falar muito bem japonês, então dá receio de atender, né? Você não sabe pra onde que vai a conversa, nem se você vai conduzir bem a conversa. E aí, no final das contas, né, resumindo tudo, eu tinha pago, na verdade, o mesmo mês, a fatura do mesmo mês 2 vezes. E aí, um funcionário da internet veio me devolver o dinheiro de um mês e pedir desculpa por ter enviado uma segunda fatura. Só que, na verdade, eu que estava errado. Eu provavelmente deixei vencer, eu deixei passar, sabe? Foi uma falha minha. Mas eles que vieram pedir desculpa e devolver o dinheiro. Uau, que legal. Agora, uma coisa muito legal que a gente faz em comum, eu e vocês,
provar comidas diferentes. É uma coisa bem comum no meu conteúdo no Instagram e que vocês também fazem. Qual foi a mais louca, assim, que vocês já provaram, que vocês ainda acham muito estranha? Ou teve alguma que vocês já provaram e pensaram, quer saber, isso aqui é gostoso, eu vou comer mais vezes? Então, a comida mais estranha na época que eu comi, que eu não achava interessante, que é meio gosmenta, e que hoje eu consigo comer, assim, só com shoyu, não preciso de mais nada, não preciso de arroz, ovo, nem nada, foi comer natto, que é soja fermentada, ela é bem gosmenta, parece ranho de nariz e é fedida ainda. Mas, hoje, eu não vejo dessa forma ao ponto de me incomodar. É uma comida. Diferente, eu acho que é comer os grilinhos aqui, sabe? Gente, eu pensava assim, não, é uma cultura que veio de fora do Japão, né? Comer esses grilinhos, né? E aí, quando a gente foi experimentar, a gente foi num café, né? Que a gente tava visitando uma pessoa, ela falou, pode gravar aqui, né? Café de brasileiras, né? Aí, as brasileiras que cuidavam, a gente sentou numa mesinha lá e foi comer o grilo. Aí, tinha 2 senhoras que viram que a gente tava comendo grilo. Aí elas, nossa, que Natsukashi, né? É tipo, nossa, quanto tempo que eu não vejo, sabe? Que nostalgia. E aí a gente foi perguntar, vocês já comeram? Elas, nossa, a gente comia muito quando criança, porque na fazenda do Dichan, a gente pegava tudo, não sei o que, os grilos, aí depois não sei quem fazia na panela. Nossa, eles comiam mesmo, sabe? Eu pensava que era uma coisa assim, muito diferente. Aí ela falou, nossa, mas faz muito tempo que eu não vejo, onde vocês compraram, né? A gente falou que tava enlatado, elas, nossa, vende enlatado, que legal. Mas parece um camarãozinho, sabe? Mas eu acho que pra mim o mais diferente foi comer os grilinhos, porque eles estão inteirão. Tem coisa pra mim que não dá, assim, nem por... Nem pagando? Não, nem pagando. Grilo não rola, tarântula não dá. Agora, quer saber uma coisa que foi muito interessante? Quando a gente tava em Osaka, a gente foi dormir muito tarde e acordou muito cedo. E a gente foi tomar café da manhã no hotel, que tinha café da manhã incluído. O café da manhã era 6 às 10. Deu 10h59, você tem que sair do restaurante, acabou. Aliás, 9h59. Era às 10 às 10 mesmo. Não é só do hotel. Uma vez eu tava jogando fliperama também, e o fliperama fechava, eu não lembro a hora, mas 10 horas da noite, vamos supor, 10 horas da noite. Eu tava jogando, eu tava na ficha ainda, não tinha perdido o jogo. Deu 10 horas, desligaram. Perdi a ficha. Ah, não, que horrível, imagina. E nem falam sorô nesse caso. Não. Não... Tudo tem os dois lados, né? O Brasil é um país, assim, tão... A gente já sofreu tanto com coisas fora das regras, ou regras não sendo cumpridas, que a gente acaba olhando pra isso com um pouco de admiração. Mas muita gente olha pra coisas do Brasil e a nossa capacidade de improviso, e a nossa capacidade de adaptar, assim, né? De adaptação, exato, como uma coisa incrível e legal. E também a nossa flexibilidade. Muitas vezes as pessoas olham para essa questão brasileira não como um desrespeito completo pelas regras, e sim como, nossa, uma flexibilidade, uma coisa muito legal, muito fácil de lidar. E isso também é legal, assim, tudo tem os dois lados, né? Dependendo do nível e dependendo do momento. Vendo por esse lado, eu acho legal de dizer que não existe um país perfeito, mas existe um país perfeito para você. Eu tenho uma situação que aconteceu 2 vezes no mesmo lugar que eu acho que ilustra isso muito bem. Tem um anime que eu adoro chamado Bocchi the Rock. Ah, eu conheço! É o Bocchi Zaroko. É sobre uma menina que ela toca guitarra. E assim, eu me identifico muito, porque a história dela é muito parecida com a minha. Ela começa a tocar guitarra para fazer amigos na escola, porque ela tem muita ansiedade social, né? Ela tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Enfim, ela monta uma banda de rock e eu tenho um livro, né? Se chama Como Ser um Rockstar. A história é muito parecida, mas os lugares onde a série se passa são lugares reais aqui de Tóquio. Na história tem um clube chamado Starry, que é baseado num clube que existe, chamado Shelter, que fica lá em Shimokitasawa. Aí eu fui num dia e tava tendo um show de uma banda que tava tocando as músicas da série. Eu cheguei lá e a pessoa que fica na porta, assim, ela fez um gesto, assim, é um gesto cruzando os 2 pulsos, fazendo um X com os pulsos. E esse é o gesto japonês pra dizer que, tipo, acabou, tá fechado. Ela fez isso e ela falou pra mim, sold out, tá esgotado. Aí eu peguei e escrevi no meu telefone assim, se alguém sair, eu posso entrar, mesmo que seja no meio? E mostrei pra ela. E ela ficou muito brava de eu ter falado isso. Ela olhou pra mim e falou assim, tipo, não, sold out, vaza, sai daqui. Agora, no outro dia, eu fui no mesmo clube e eu consegui entrar. Foi muito legal, eu chorei tanto. Foi uma das noites mais divertidas da minha vida. E eu queria comprar as camisetas das bandas que estavam tocando. Só que eu não tinha dinheiro em espécie, né, em papel.
eu só tinha o cartão de crédito. Ou o Suica, que é o Vale Transporte Suica. daqui, que você pode usar pra comprar tudo. Sabe, tipo, no Brasil, onde tem um lugar, tipo, o tiozinho que vende bala, que aceita o Vale Transporte na estação? No Japão, todo lugar aceita o Vale Transporte. Suica. E ela falou assim, sinto muito, a gente não tem cartão de crédito, só aceita em dinheiro. Aí, beleza. Eu fui no bar do lugar, comprei uma bebida e custou 1.000 ienes. Eu falei assim, eu posso te pagar 11.000 ienes e você me devolve 10.000 para eu poder comprar as camisetas da banda? O menino que tava atendendo lá no bar, ele falou assim, ok, peraí, eu vou ver. E aí ele foi ver com o gerente. O gerente ficou muito puto, ficou muito bravo. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu vi o gerente muito bravo com o menino, e aí o menino veio falar, não vai dar. Aí eu peguei e escrevi no meu Google Translator. Se eu te der 10.000 ienes, você me devolve 8.000 ienes? Quer dizer, eu tô pagando 20% pra ele fazer esse job pra mim, pra ele topar isso. É muito lucrativo, ele devia topar. Ele devia só aceitar. Aí o gerente veio brigar comigo, ele ficou muito bravo comigo por eu ter... E não foi assim, tipo, uma mega insistência, eu só mostrei de novo a minha tela pra ele, entendeu? E esse é o ponto onde, tipo, ele devia ser mais flexível, sabe? Porque, tipo, eu não tava querendo violar as regras de como o lugar funciona. Eu tava querendo comprar a camiseta da banda que tá vendendo, ia ser uma maneira de gerir. E precisava das notas. De ele ajudar isso, sabe? Não, isso não ia acabar com nada. E esse é um momento onde essa rigidez acaba não sendo legal. E não sendo, tipo, valiosa ou virtuosa, como a gente costuma perceber. Eu não contei essa história toda só porque eu queria poder colocar no programa que eu fui no Shelter. Pra ver se eu tenho mais ouvintes que assistem Bot The Rock e compartilham desse momento comigo. Mas eu acabei não contando a história do café da manhã. Eu desci pra tomar o café da manhã e tava acabando. E a Maíra tava saindo do café da manhã. E ela falou assim, Jazz, o café da manhã é só um onigiri e um café. E aí eu falei assim, eu não quero comer isso, eu vou sair, vou comer em outro lugar e tal. Eu tenho o estômago um pouco fraco, assim, pra muitas coisas. E de manhã eu realmente não gosto de comer nada que tem muito tempero, nada muito forte, assim. Mas eu pensei, eu devia experimentar como é o café da manhã local. Mas se eu não vai gostar, tudo bem, eu devia ir lá e viver a experiência e experimentar e ver como é. Uma vez é legal. E aí no dia seguinte a gente foi, eu fui tomar o café da manhã tradicional japonês, um café da manhã comum japonês, que é um onigiri, que é um triangulinho de arroz com um peixinho dentro, desfiado, assim, parece salmão que você compra enlatado, assim, né? Ou atum, assim, um peixe desfiado no meio. Era isso, e café e suco, era o que tinha disponível para comer. Não tinha misoshiro? Não, tinha miso também, tinha. E o onigiri, ele vem só o triangulinho de arroz, e ele vinha separado com uma alga, né? Uma folhinha, assim, verdinha. É pra você comer com a mão, na verdade, né? Pra você pegar com ela, né? Isso. Várias coisas que, eu não comeria normal, porque eu não gosto muito de peixe. E eu não gosto de coisas muito apimentadas, ou coisas assim, muito temperadas. Então tinha isso. Aí tinha uns 3 tipos de coisas, de picles, assim. Parecia um picles, um pepino com alguma conserva. Em japonês fala tsukemono. Tsukemono. Isso, esse é o picles japonês, né? Eram 3 tipos. Era um roxinho, um amarelo e um pretinho. Que tinha lá à vontade, que você pegava, acho que meio que pra temperar o onigiri que você vai comer. Eu fui comer, com a Mandy me filmando, e como eu faço os vídeos de comida, assim, tipo, eu vou experimentar, vou dizer o que eu acho do sabor, e é isso. Foi pela experiência. E, na verdade, foi muito gostoso. Foi uma das experiências gastronômicas mais legais que eu já tive. Que legal. Era um onigiri barato, sabe? Não era de um restaurante chique. Era um peixe provavelmente enlatado mesmo, assim. Era uma coisa bem simplinha, assim, do hotel, que era um hotel bem simples. Foi muito legal, foi muito gostoso. Valeu muito a pena. Eu acho que como a gente trabalha apresentando o Japão, sabe? Em diversos formatos, não só visual, mas experiência, comida, né? Cultural também. Quando as pessoas vêm pra cá, eu fico com esse negócio de, tipo, querer ouvir a experiência da pessoa e eu fico com aquela ansiedade do tipo, ai meu Deus, tomara que a pessoa tenha gostado. Ai, tomara que ela tenha gostado, sabe? E você contando isso, nossa, me dá até um alívio, assim, você falando, ai, eu adorei, gostei e tal. Eu adorei, foi muito bom. Me lembrou uma experiência que eu tive na França. Eu fui com meu pai pra França, a gente ficou num hotel Ibis, que é o hotel mais barato que tem, né? E foi meu pai que reservou. E ele falou assim, eu reservei com o café da manhã. Aí eu falei, teria sido bom você não ter feito isso pra gente poder tomar café da manhã em vários lugares diferentes, né? Pra gente meio que não sentir a obrigação de tomar café da manhã no hotel porque a gente já pagou. Aí eu falei, mas já que já tá pago mesmo, vamos só tomar café da manhã aqui pra gente comer alguma coisa e sair.
E aí a gente foi, e o café da manhã no Ibis era assim, era pão com manteiga, presunto e queijo, porque são as coisas francesas. Então tinha pão francês, que lá se chama apenas pão, manteiga, mas assim, os bloquinhos de manteiga comprados do supermercado, uns bloquinhos de queijo comprados do supermercado e um presunto qualquer. Gente, foi o melhor pão com manteiga que eu já comi na vida. O melhor queijo e presunto que eu já comi na vida. Eu tenho certeza que um francês ia olhar e falar, nossa, sério, você achou bom isso? Eu tenho certeza que ele ia me olhar com desprezo. Porque como é uma comida muito do lugar, tem uma característica muito diferente do pão com manteiga, presunto, queijo, que a gente está acostumado a comer no Brasil. Sim, sim. É o original. Foi muito caprichado, foi muito bom. Até a experiência mais simples pode ser uma boa experiência, né? Eu acho que essa no hotel lá de Osaka foi isso, sabe? Eu fiz uma brincadeira com a Maíra, vou fazer de novo. É só pra ser chato um pouquinho. Mas toda vez que alguém fala Osaka, morre um japonês. Por quê? Como se fala? É Osaka. Osaka. É Osaka. Ah, eu não sabia. É normal. E o O tem que ser, tipo, você falar com grandeza, porque é o O de grande mesmo, e a leitura são 2 O. Vocês vão falar Osaka. Osaka. Eu só vou falar assim, de agora em diante. Osaka. Para os meus ouvintes de Brasília, existia um lugar em Brasília, nos anos 90, era uma oficina de consertar eletrônicos, que era uma coisa que, se você pensar bem, é uma coisa que não existe mais. Porque a gente não conserta mais as coisas. Ou elas não quebram, ou a gente joga fora e compra outra. Mas era uma oficina de consertar televisão, aparelho de som, coisa assim, dos anos 90. E ela se chamava Osaka. Um slogan que era, deu clique, Osaka conserta. E isso tá na cabeça de todo brasiliense. Isso passava na televisão toda hora. Deu clique. Nossa, passava na TV. E era um japonês, assim, japonês ou descendente japonês, uma pessoa oriental. Mas, assim, fazendo um sotaque, fazendo um gestual muito no estereótipo, assim, sabe? E ele falava assim, deu clique, falava sem o L, né? Deu clique, Osaka conserta. E o tempo todo que eu tava em Osaka, eu lembrava disso. Mas agora eu aprendi. É só pra ser chato mesmo, pra encher o saco só mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter isso. Eu gosto de falar sobre isso, inclusive, às vezes sobre as pronúncias, porque muitas vezes as pessoas falam, não sei se esse é o seu pensamento também, falam assim, japonês não sabe falar inglês, eles falam tudo errado. Mas a gente mesmo também não sabe falar inglês direito, como português, como brasileiro, e também não sabe pronunciar o japonês direito. Então, por que a gente fica, né, dando só risada e tirando uma onda? Então, eu comecei a fazer essa brincadeira enchendo o saco, porque a gente fala errado também. E eu acho que é normal, é natural isso. Isso é uma coisa muito típica brasileira também, né? De você achar que você tem que ter uma pronúncia e um sotaque perfeito de outras línguas. E não tem que ter, não. Na verdade, eu acho que isso nem é algo feio, assim, pelo contrário. É uma tentativa de fazer o melhor, assim. Mas ninguém espera isso de você e a gente não espera dos outros. Isso é verdade, menina. Não sei se vocês conhecem. O Jacan é um chefe francês que tem um programa de TV no Brasil, Masterchef. Desliga, freezer, noche, alguma coisa assim. Esse aí, aham. Sei, vergonha da profissão. Isso. E ele fala tompeiro, né? Ele não fala tempero, ele fala tompeiro. Ah. E todo mundo imita, todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha fofo o jeito que ele fala. Ninguém acha errado, ninguém fica humilhando ele por isso. E eu acho que toda vez que a gente tá falando uma língua estrangeira, é isso que as pessoas acham da gente também. E é bizarro isso, assim, de alguém criticar o jeito japonês de falar inglês, que no japonês, é muito incomum ter uma consoante sem uma vogal depois. É. E quando isso acontece, o japonês coloca o U. Ele coloca alguma coisa. Por isso que é moço baga, que o Logan falou. Uhum. A gente foi comer no restaurante, que era um restaurante australiano, super chique, lá em Harajuku, que chamava Bills. E eu sei que Bills fala Birusu, porque tem um vilão do Dragon Ball que chama Bills, e eles falam Birusu. Ah, tem o vírus. E aí eu falei pra Mandy, a gente vai nesse restaurante aqui. Aí ela falou assim, a gente vai no Bills? Eu falei, não é no Bills, é no Birusu. Birusu. Mas assim, o brasileiro faz exatamente a mesma coisa. O português não tem consoante no final das palavras sem vogal. É. Não tem Facebook. Só que ao invés de pôr o U, a gente põe um I, a gente fala Facebook. É. O fit, né? Eu vi um professor de inglês falando que a gente tem esse groove no final, né? Facebook, WhatsApp, internet. Exatamente. Lá onde eu moro, em Miami, as pessoas falam inglês, mas elas falam muito espanhol. E o espanhol também tem essa consoante no final, que não tem uma vogal, né? Então eles estão habituados, não é estranho para eles falar Facebook, né? Facebook, pro falante hispânico, né?
Então, eles também acham estranho o brasileiro falar Facebook. Olha. Eu acho muito fofinho falar Facebook. Teve alguma coisa que você passou perrengue por causa do japonês, assim? Ou, tipo, você usou inglês? Teve uma vez só que você passa no metrô, você tem que passar o seu... É com telefone mesmo, né? Isso. O seu cartão de viagem no metrô, tem um cartãozinho que você compra, mas você pode passar o seu telefone mesmo, né? Ele funciona. Se ele tiver o leitor, né? Você carrega no telefone e passa. E você tem que passar na entrada e na saída. E foi quando a gente estava chegando em Nara, eu fui passar na saída e a portinha fechou em cima de mim, né? E aí eu fiquei com um pouquinho de vergonha, assim. Mas foi tranquilo. Aí eu falei assim, eu sei que eu não fiz nada errado. Eu fui lá no guardinha e ele resolveu, foi tudo bem. Mas, assim, não porque tem o Google Translator, assim, isso facilita muito. Pra tudo, eu conseguia ler as coisas, né? Eu apontava a câmera e dava traduzida, dava pra ter uma ideia. Ou quando eu precisava falar com alguém e eu via que a pessoa estava tendo dificuldade de me entender, eu falava no Google Translator e mostrava pra ela. Então, não teve muito, não. O que tem, às vezes, é que você vê que a pessoa tá um pouco sem paciência pra você por causa disso, assim, mas tudo bem. Olha só, gente, falando em flexibilidade e rigidez, a gente violou todas as regras do JujubaCast. Eu não sei se vocês sabem, mas o JujubaCast tem regras. Esse é um lugar que tem regras. Esse é um podcast que seria respeitado no Japão. Aliás, a gente é muito ouvido no Japão. O Japão é o nosso 4º país onde a gente tem mais ouvintes, eu acho. Uau! Pô, que legal! É por isso que a gente tem o nosso programa no ar de Histórias no Japão, e é por isso que esse é o programa de Histórias no Japão. Mas eu quero falar pra vocês das regras. A gente termina falando do assunto que começou. Não vai ser difícil, a gente começou falando do Japão. A gente tem que falar de doces. A gente não falou nada sobre doce mesmo, né? A gente falou sobre comida salgada. Guloseimas. Adoro. Uma coisa muito legal do Japão, recomendadíssimo, sério mesmo. Vai na lojinha, na loja de conveniência, no mercado, não sei. A gente tem uma experiência de ser criança novamente. Sim. E escolher as coisas só pela cor e pela embalagem. Eu fiz várias dessas coisas. Eu fui e comprei um monte de doce sem saber o que é. Primeiro eu comi e depois eu pus o Google Translator pra ver do que é que eu tava comendo. E é uma experiência muito legal, recomendo. Comi muito doce de feijão. Eu não sou muito fã, mas eu provei todos. E eu já deixo essa dica também. Quando você vê que tem um doce e ele tem um recheio, e esse recheio tem uma cor escura, provavelmente é feijão. Tem uma chance de ser chocolate, caramelo. Eu acho que 90% é feijão. É feijão. Assim, eu não curto muito, mas é gostoso, não é ruim. Eu gosto bastante do que tem azul. Principalmente se der pra combinar com chá verde, que aí ficou amargo com o doce e fica uma combinaçãozinha perfeita. Essa é uma outra boa dica. Tudo que é verde é de matcha. Kit Kat verde é porque é sabor matcha. Milkshake verde é McDonald's, mas é isso. Eu não gosto de chá, então... Ai, gente, você falou da cor? Deixa eu já falar então pro pessoal. Rosa não é que é de morango, viu? Toma cuidado, porque tem as coisas de umê. Eu sofro com umê, menina. É muito azedo e muito salgado. Umê. É uma conserva, sabe? Nossa, eu vou procurar alguma coisa de umê pra comer. Ah, mas não é doce? Não é salgado. Isso se come no arroz, sabe? Mas tem uns negocinhos que vendem como se fosse doce, uma guloseima pra você comer. Mas ele não é doce, nada doce. Ele é muito azedo. Assim, não é uma tradução literal, mas pra ter uma ideia, é como se fosse uma ameixa meio seca, mas curtida. Então ela é bem salgada, bem supai. Azedo também, salgado, não sei. Dá até água na boca, mas é uma delícia com arroz. Fiquei com vontade de experimentar, parece ser gostoso. Mas, se for rosa e doce, tem a chance de ser de sakura. Isso. Ainda mais nessa época agora. Sim, sai bastante. Sakura no Japão é igual pumpkin, abóbora no outono nos Estados Unidos. Tudo tem esse sabor. É verdade. Aí eu pedi um milkshake de sakura. Aí eu provei. Então, é muito doce e realmente é muito perfumado, assim, mas não é ruim. Aí eu fiquei tomando mais um pouco e falei, é um sabor bem comum nos Estados Unidos. Tem várias coisas com esse gosto que a gente chama de black cherry, cereja negra. Aí eu falei, nossa, nunca imaginei, né? Black cherry, a mesma coisa. Depois de um dia inteiro, a gente foi num templo que tinha uma sakura florindo. Nossa. E eu falei assim, tá florindo aqui e tal. E aí eu fui fazer um vídeo, eu falei assim, gente, isso aqui é sakura, tá? A flor da cerejeira. Aí isso eu me toquei. É óbvio que tem gosto de black cherry. Porque a flor da cerejeira é a árvore que dá a cereja. E eu tava me achando, tipo, nossa, olha só, eu fiz uma conexão com uma coisa que não tem nada a ver. Não,
tem tudo a ver, é isso. Deveria ter esse gosto de cereja. Só falaram pra gente que essa árvore que dá a cereja e a cerejeira mesmo, a que dá a flor, tipo, parece que tem uma diferença. Eu não entendi muito bem. As duas acho que dão as flores, mas só um tipo que dá a cerejinha. Não... A fruta, né? Acho que é da mesma família, mas são ramificações diferentes. Então uma só é flor e a outra dá fruta também, ou fruto, né? Tem uma última regra que a gente precisa falar da Fernanda Takai. Eu vou contar pra vocês que boa parte da viagem que eu fiz no Japão foi seguindo o roteiro que a Fernanda Takai me mandou, que é um privilégio, poucas pessoas têm isso, e foi incrível, foi muito bom. Que legal, hein? Que saudade da Fernanda. Ela veio pra cá, a gente conheceu ela uma vez. Eles são muito gente boas, né? Você conheceu ela? Ah, que legal. Nós saímos um dia junto e... Nossa, foi muito divertido, foi muito legal. Gente, eu preparei o jogo pra vocês, vamos jogar, porque eu acho que vai ser muito divertido. Na semana passada a gente jogou com a Mandy e a Maíra japonês e português, e eu vou jogar com vocês. Japonês. ポルティーゲーズ Existem muitas palavras japonesas que têm origens portuguesas por conta dos navegadores. Então, elas se parecem, de certa maneira, com a palavra em português. Então, o desafio é, eu vou falar para vocês a palavra em japonês, vocês têm que me dizer que palavra é essa, o que ela significa, e de qual palavra que ela vem do português. Ok. Jogo rápido, eu tenho que falar, você tem que me dar a resposta, ou não sabe. Não tem tempo de pensar. Tá. E é um de cada vez, vocês estão jogando um contra o outro. Tá. Caramba. Prit primeiro, hein? Então a Prit vai primeiro, valendo. Arukoro. Álcool. Baterem. Parece bartender, mas não sei. Significa padre. Bidama. A bolinha de gude. Bolinha de gude, muito bem. Vem de berlinde. Birodo. É o caminho das abelhas. Não faço a mínima ideia. É veludo. Bídoro. Não faço ideia. É vidro. Botão. Ah, esse é fácil, é botão. Botão, muito bem, 2-1. Bouro. Cumbuca, um vaso. Bolo. Araqueto. Quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Acertou, muito bem, era uma pegadinha e você acertou. Pura suco. Eu não sei. Frasco. Caruta. Carta. Carta. Marumero. Marmelo. Marmelo. Bizumaruku. Bismarck, é isso? Você acertou de novo, era uma pegadinha. É um jogador do Brasil dos anos 90 que jogou no Verde Kawasaki, se eu não me engano. Agora a última rodada e ela vale 1 milhão de pontos. Caçuteira. Eu não sei se é castela. É um docinho, gente. Você acertou, é exatamente isso. Pandoro. É um pandeiro? Pandeiro? Não, você errou. Você errou e a Brit é campeã. O que é um pandoro? Pandoro é um pandoro. É um doce italiano, é um bolinho italiano. Nossa, não sabia mesmo. E significa pandoro mesmo. E você pediu uma fácil igual a dela, então eu escolhi uma que era um bolo também. Uma comidinha, viu? Aham. Não interessa, você perdeu. Aceita a derrota. Gente, vamos ler pelo menos uma história de Japão que nossos ouvintes mandaram? Mandem histórias pra gente nos próximos episódios. É só mandar por e-mail pra histórias@jujubacast.com. Prit, você pode ler essa história pra gente? Oi, Jazz e qualquer convidado, Prit Logan, lindos, que estiver tendo o prazer de estar junto dessa maravilhosa. Meu nome é Maísa e estou morando no Japão desde 2016. Nossa, pode manter o nome, mas me sentiria honrada de ter o nome trocado por qualquer coisa que saia dessas cabecinhas criativas. Estou mandando essa história com esperança de que seja lida no JujubaCast que vocês vão estar gravando aqui. Mas acho que também se encaixa em histórias de aventura, ou trilhas, ou de perrengues de ano novo até. Fica o spoiler pro conteúdo que está por vir. Ela é daqui do Japão. Ela mandou agora. Um pouco de contexto antes da história. Como já mencionado, estou morando no Japão há quase 8 anos. E nesse tempo todo, gostaria muito de poder dizer que viajei bastante. Conheci vários locais e tive muitas experiências que valem histórias para contar em podcast. Só que não. Até o começo de 2024, acho que vivi uma rotina pra lá de tranquila e monótona.
trabalhando muito, sério, muito mesmo. Acho que só quem tem essa experiência de trabalhador imigrante brasileiro no Japão consegue ter ideia do quanto. Sim, nós temos. E lidando diariamente com as dificuldades da escolha de ir tentar a sorte do outro lado do planeta. No geral, pessoas que me conhecem podem dizer que sou uma pessoa muito de boa, levemente pirada em planejar e ter tudo organizado, aquela leve característica de pessoa ansiosa. E que principalmente não costuma se arriscar por nada. Gosto de ter tudo pensado e não sou muito de me aventurar. Mas isso foi a Maísa de até 2023. Minha vida deu uma virada 360 depois que terminei um relacionamento de mais de 10 anos. Nossa! Após um período de seguindo cegamente em frente, só vivendo dia após dia, até me situar na nova etapa da vida. Decidi fazer uma resolução de ano novo diferente para 2024. Na virada, pela primeira vez sozinha, meio mundo de distância de amigos e família, decidi que esse ano eu seria mais aventureira. Sairia da minha zona de conforto e tentaria atividades novas, ao ar livre. Dedicaria mais tempo para mim mesma e me arriscaria mais. E foi aí que eu quebrei uma perna. Visitei um templo grande e famoso em Nagoya, no dia 1º de janeiro, planejando comprar um amuleto e tirar minha sorte do ano, como é tradição por aqui. Meu Deus, gente, não vá para o templo dia 1º de janeiro. Por quê? É muito lotado, é pior que show. Se você tiver algum dia tranquilo, seu ano começou tranquilo e você quer se estressar um pouco, ficar com raiva de fila, é bom ir nesses tempos. Começo de ano. O Réveillon, o primeiro dia do ano serve pra isso, pra você... Todo Réveillon é isso, né? Copacabana... Começar o ano estressado. Corrida de São Silvestre... Já é um preparo para o restante do ano, gente. É sempre isso, é sempre feito pra você passar perrengue. Tanto é que todo mundo vai. Se todo mundo seguir a sua dica, Print, vai deixar de ser um perrengue. E aí você vai acabar com a tradição do ano novo. Preciso fazer uma pausa agora para apresentar o segundo personagem que fez parte da minha aventura. Entra... A gente precisa dar nome de coisas japonesas. Ela associou aqui, ele amigo dela, a um cachorro. Tem um cachorro típico do Japão? Shiba. Não, o Shiba é a raça, né? Shibinha. Shibinha, ok. Entra Shibinha, meu amigo do trabalho, um canadense, labrador humano de quase 2 metros, que consegue se destacar em qualquer lugar que vai. Não só por ser muito mais alto que todos ao seu redor aqui, mas também porque sua personalidade completamente animada, feliz e engraçada faz com que a pessoa seja o centro das atenções com muita facilidade. Isso acontece comigo aqui no Japão também. Eu não consigo entrar discretamente em nenhum lugar. E eu nem sou tão alta assim, eu tenho 1,82 m. É sim, pro padrão japonês. Ontem a gente tava no trem e eu falei pra Mandy, eu sou a pessoa mais alta desse trem. Aí ela olhou assim e falou, nossa, é mesmo. Voltando ao dia 1º. Shibinha veio comigo ao templo, onde aceitou ser meu companheiro de trilha no dia 4, para subir uma montanha da região. Vou tentar facilitar para vocês lerem o nome, o Monte Gozaisho. Essa trilha é bem famosa por aqui por ter vistas maravilhosas em qualquer época do ano. E muitos conhecidos meus já fizeram o percurso, descrevendo o nível de dificuldade como desafiador. Descobri que desafiador era, entre aspas mesmo, um eufemismo, porque estava totalmente despreparada fisicamente e para mim foi simplesmente difícil para... Juntos fomos tirar a sorte em frente ao santuário e já naquele momento o universo já queria me dar dicas de que 2024 estava começando no level hard. Não é que 2024 começando no hard, é que você vai fazer trilha no primeiro dia do ano, no inverno. Sem nunca ter subido uma montanha. E já avisaram, olha, o negócio é desafiador, querida. Então, a culpa não é do ano, a culpa você que foi. Foi uma escolha. Não coloque a culpa sua nos outros. Qual não foi minha surpresa quando saiu o número amaldiçoado 17 e antes mesmo de ler a mensagem dentro do papel, eu já sabia que seria ruim. Dito e feito, a sorte era do pior tipo. Avisos sobre tomar cuidado com a saúde e ser cautelosa em decisões do trabalho e financeiras estavam descritas.
assim como uma predição de que esse não seria um ano bom para relacionamentos e gravidez. Resumindo, má sorte. A tradição manda que, em caso de tirar uma sorte ruim, devemos amarrar o papelzinho em um local designado no templo para prender ali a má sorte e rezar para purificar e renovar as energias numa tentativa de salvar seu ano. Nesse momento que você pode amarrar o papel e falar assim, sai de mim, tá amarrado. É. Fiz tudo? Fiz. Funcionou? Não muito bem, como todos estão prestes a descobrir. Ah, meu Deus, coitada. Para começar, vale lembrar que 2024 começou bem turbulento no Japão. Tivemos um terremoto muito forte no dia 1º que senti em casa, mesmo morando muito longe do epicentro. Foi assustador e trouxe muitos problemas para as pessoas das regiões atingidas, assim como me deixou com a impressão de que minha má sorte estava ainda ativa e com bastante força. E infelizmente nem parou por aí, já que no dia 2 teve colisão de aviões no aeroporto em Tóquio e até atentados dentro de um trem no dia 3. Aconteceu bastante coisa no começo desse ano. Meu ano de aventuras estava começando turbulento, mas eu me sentia confiante e animada para subir a montanha no dia 4. O plano era ótimo. Eu e Chibinha nos encontraríamos na estação de trem e iríamos juntos até o sopé da montanha para começar a trilha. Aqui é inverno nessa época, então tentei me preparar bem com sapatos apropriados, mochila e casacos adequados para a atividade, água e lanchinhos. Foi a primeira vez que subi essa montanha pela trilha, já que em outras ocasiões optei por subir de bondinho, pois lá em cima tem um mirante maravilhoso e um restaurante especializado em curry udon, que é perfeito para comer em dias frios. Nossa, agora deu vontade de ir. Nosso plano era simples: subir pela trilha, comer no restaurante lá no topo e descer de bondinho. Perfeitamente calculado e pensado para minha inexperiência, levando em conta que eu teria que ir devagar e parando para descansar bastante no caminho. A subida foi maravilhosa, simplesmente deslumbrante. O céu estava ensolarado, a paisagem era linda e não tivemos que nos preocupar com a neve até bem no final da trilha, próximo ao topo. Subimos devagar, sem pressa, curtindo a natureza e conversando durante todo o percurso. Chibinha é um trilheiro experiente, acostumado a se aventurar no Canadá, onde sua falta de senso de perigo, sendo o labrador humano que é, já o colocou em diversas enrascadas. Mas meu amigo foi paciente com minha lerdeza e falta de preparo físico, e assim subimos devagar e despreocupados. Devo confessar aqui que houveram sinais. É lógico que houveram sinais. Você está dando sinais. Você viu os sinais. Você reconheceu os sinais. Você sabia que eles eram sinais na hora que eles apareceram. Mas acho que estávamos curtindo tanto o dia e eu estava tão animada e positiva nessa minha primeira aventura do meu ano de aventuras que simplesmente ignorar era a única opção. A única não era. Durante a subida, não cruzamos com nenhuma outra pessoa indo na mesma direção. Estranho ninguém estar subindo aquela trilha famosa num dia tão bonito. Claro, mas devia ser só que todo mundo subiu mais cedo e já estava lá em cima. Em certo momento, quando já havíamos feito mais da metade do percurso, cruzamos com alguns jovens descendo que nos perguntaram se estava tudo bem, se teríamos tempo de descer, porque já estava ficando tarde. Olha aí o sinal. Tá aí, já era pra parar no meio e descer, meu. Esse é um sinal que se apresenta como um sinal. Ele é um sinal. Oi, estou aqui te dando um sinal. Vai ficar tarde demais para vocês descerem. Melhor vocês descerem agora. É. Tá muito claro. Não foi uma mensagem Oculta, né? Não foi tipo, no céu apareceu uma estrela e você devia ter interpretado. Foi literal. Se duvidar, nesse momento tava passando um avião com uma faixa escrito volta. Não vai dar tempo de descer. Tava óbvio ali, hein? Maísa e Chibinha, voltem agora, não vai dar tempo de descer. Este é o sinal. Confiantes no plano, dissemos que estava tudo bem, já que desceríamos de bondinho. Os jovens se entreolharam, meio incertos,
nos disseram que achavam que o bondinho tinha parado por conta de vento muito forte no topo da montanha. Poderíamos ter ouvido a voz da razão e ter dado meia volta naquele momento? Sim. Não a voz da razão, a voz da pessoa que tá falando com você. Os garotos que estavam te ajudando. Mas já estávamos quase lá. Não queria desistir de chegar ao topo e concluir minha primeira aventura. Google nos disse que o bondinho continuava em operação e nos despedimos dos simpáticos trilheiros, decidindo seguir em frente e notando pela primeira vez o vento que estava realmente soprando forte quanto mais subíamos. Peraí, só um pouquinho, Prit. Eu preciso dar esse disclaimer para a segurança dos jujubers. Olha só, gente. O Google não avisa você de nada. Não é assim que funciona. Pro Google avisar que esse bondinho parou de operar, ou alguém na operação do bondinho tinha que ter a atitude de entrar no Google e mudar isso, ou alguém que tá lá em cima, várias pessoas poderiam colocar. Se não tem muita gente lá, e se eles estão no meio de uma emergência, sei lá. Não são forças divinas que estão mudando. É muito normal esse tipo de coisa, não tá atualizado no Google. Você não pode contar com isso. Aqui no JujubaCast, vocês gostam de fazer trilha? Logan e Prit? A gente já fez algumas, mas gostar, eu acho que não é a palavra. É uma palavra muito forte, né? Acho legal. Então, a gente é contra. Aqui no JujubaCast, eu sou contra. Fazer trilha é assumidamente uma roubada. A ideia dela é ser uma roubada. Fazer trilha é você falar assim, vamos nos enfiar em um monte de perigos pra gente sair deles e se sentir feliz depois por isso. É basicamente isso. O Não Viabilize a Ideia também sempre fala que avisa que é uma roubada. É uma roubada. Você tá indo o que você quer. Caramba. Só tem perigos, não é verdade? Nada, ó, eu vou ser o contrapeso só pra falar que tem uma trilha muito legal de fazer, que é escalar o Monte Fuji. A gente foi 3 vezes e é muito bom, só que é muito organizado. Então você tem o caminho de subida, o caminho de descida, algumas paradas, tem banheiro no meio do caminho, você pode até dormir se você reservar tudo direitinho antes. E você vê um pôr do sol maravilhoso. É muito organizado, mas é você por você, né, menino? A trilha é assim, né, gente? Não, você vê, você tá trazendo uma trilha que já não é tão trilha, né? Você tem toda essa organização, você tem banheiro. Já muda muita coisa. Já né? começou a não ser exatamente uma trilha, né? Mas tudo bem, eu gosto da ideia, tipo, de você tornar trilhas tão sem perigos que elas deixam de ser trilhas e todo mundo pode ir. Mas, ainda assim, né? Geralmente, a coisa mais impressionante de uma trilha é você voltar. A gente chegou lá, a gente tava morrendo de cansaço e a gente voltou. E aí finalmente acabou e foi bom. Mas assim, eu respeito, você quer fazer isso, subir uma montanha só pra descer depois, é justo. O quase lá acabou por levar mais de 1 hora. Próximo ao topo, a neve cobria tudo e foi mais difícil seguir o caminho marcado. Quando finalmente chegamos ao final da trilha, ansiosos e famintos, prontos para descansar em um lugar aquecido, o choque. Tudo deserto. Nenhuma alma viva, restaurante fechado, bondinho fechado, nem mesmo um trabalhador para nos informar algo. Apenas neve e pânico. Por conta dos fortes ventos, todos haviam sido levados de volta. Por isso que os rapazes estavam preocupados, né? Eles já deviam ter visto nessa cena. Enquanto a gente tá gravando aqui, a Mandy acabou de me avisar que tá vindo de tsunami pro Japão. Quê? Teve um terremoto fortíssimo em Taiwan, derrubou prédio, tudo. E deve estar empurrando a água até aqui, meu Deus. A gente ia fazer um encontrinho hoje dos Jujubers. A gente ia fazendo karaokê lá em Kebukuro, mas a gente não vai porque tá chovendo muito. A gente teve que cancelar porque tá chovendo muito, as pessoas não iam conseguir chegar. É capaz de eu não conseguir chegar, então eu achei melhor cancelar. Eu vi era umas 9 da manhã, 7 da manhã, nesse horário mais ou menos. Não sei se deu um agora, né? O que eu vi que foi forte com alerta de tsunami foi ir lá pra baixo de Okinawa. Alerta de tsunami em Okinawa. Onde é Okinawa? É bem para baixo do Japão, é uma ilha lá embaixo. São várias ilhas descendo, acho que já sai da ilha principal aqui do Japão, né? Eu não sei dizer quantos quilômetros para baixo, mas é bem para baixo. Taiwan é China, mas também é para baixo, assim, é pro sudoeste do Japão. É uma ilha que fica, tipo, na frente da China, em cima das Filipinas, a oeste do Japão. Pra você ter uma ideia, Okinawa fica na metade do caminho entre Kyushu e Taiwan. Se você olhar no mapa. Ah, tá. Eu, como uma pessoa ansiosa / planejadora que sou, tentei manter a calma e racionalizar o que fazer. Maísa, você não é uma pessoa muito planejadora.
porque, né? Pelo menos é isso que essa história está nos contando. Era a Maísa de 2023, Jéis. Ela falou, era a Maísa de 2023. Vai ver que ela ainda estava meio no processo ali. Tentei ligar para o restaurante ver se tinha algum trabalhador ali ainda que pudesse nos ajudar a descer. Não tenho certeza se fica claro até aqui que meu desespero maior era por causa do horário. Começamos a subir meio tarde, já que o plano era descer de bondinho. E uma caminhada que supostamente demorava 4 horas e meia, levou mais de 6 horas no meu passo de tartaruga feliz e sedentária. Quando alcançamos o cume da montanha, já eram mais de 3:30 da tarde. E por ser inverno, isso significava que restavam apenas mais 2 horas de luz do sol. Mesmo se começássemos a descer imediatamente, ficaríamos no escuro no meio da montanha. Considerei as opções. Dormir lá em cima, sem abrigo ou comida. Além dos snacks que não comi na subida. Sentar e chorar. Ou descer pela trilha e terminar o percurso no escuro. Enquanto eu lutava contra o desespero e me xingava de burra por ter decidido subir até ali, Shibinha estava completamente tranquilo, animado e feliz. Cantarolando e fazendo piadas sobre como se morrêssemos nas montanhas, nossa chefe nos mataria. Meu amigo labrador estava tendo um ótimo dia e depois de se certificar de que a opção escolhida era descer, ele se prontificou a incentivar e acalmar meus anseios, afirmando que a descida seria mais rápida e exigiria menos energia. Por isso, poderíamos aproveitar ao máximo as horas restantes de luz do sol e fazer mais da metade do caminho. Olha o Shibinha incentivando ela. Just do it! Make your dreams come true! No ouvido dela. Vai, você consegue, desce, agora desce, vai. Eu fico imaginando o Shibinha com a camiseta da equipe Só o Cu Me Interessa. Vocês fizeram ensino médio no Brasil, né? Era um clássico nome de equipe de gincana da escola. Que a diretora só vai perceber depois. É bem coisa da época da escola mesmo. Equipe Só o Cu Me Interessa. E aí tem a montanha. E aí eles falam pra diretora que é porque educação, saber, é como se fosse uma montanha. E a gente quer chegar. E a diretora acha super bonito quando ela vê a camiseta. O Shibinha faz parte dessa equipe. Tudo iria dar certo. Eu daria conta. E veja pelo lado bom. Pelo menos não haviam ursos por ali. E assim começamos a descer. Cansada e faminta, mas decidida a sair daquela montanha viva. Tudo estava bem e realmente fizemos um ótimo tempo, levando menos de 2 horas atravessando metade do caminho. Foi rápido até. E pelo que eu entendi, só tinha neve no topo, né? A montanha não estava inteira nevada. Foi só um aviso, né? Vocês não vão morrer hoje, mas tomem cuidado. Tudo estava bem mesmo. Tranquilo, e eu estava confiante e determinada. Até começar a escurecer. Não tínhamos equipamentos. Não estávamos preparados para uma caminhada noturna, pois não era o plano estar nas montanhas quando ficasse escuro. Fui ficando com mais e mais medo conforme o breu aumentava. Sentia minhas pernas tremerem e não sabia se era medo ou fraqueza, já que estava andando há quase 9 horas e sem almoço. Que loucura! Nem um ovinho cozido dentro de uma marmita? Poxa vida. A Mari Soter, ela foi fazer o caminho de Santiago, né? É uma trilhona em termos de quantidade de tempo, são vários dias. E aí eu comprei de presente pra ela um canivete pequenininho, porque como ela não ia despachar mala pra ir pra Espanha, é o que você pode levar dentro do avião. E eu falei pra ela o seguinte, você precisa levar esse canivete bom, de marca boa, porque no filme do cara que ficou com o braço preso numa pedra e teve que cortar o próprio braço fora, levou um canivete vagabundo e tornou tudo muito mais doloroso e mais demorado. Então, pelo menos leva um canivete bom, porque se você tiver que cortar o seu braço fora, ou talvez uma perna, não vai ser tão desagradável. Você vai estar preparada para isso. É uma ótima dica, amor. Não é? Só de escrever e lembrar, meu coração já está acelerado aqui. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais aventuresca e assustadora que já tive na vida. Meu amigo Shibinha merece toda a glória e agradecimento aqui. Ele foi essencial para que eu conseguisse continuar
Mesmo morrendo de medo, querendo sentar e chorar, ouvir palavras de encorajamento e brincar de 20 perguntas enquanto caminhávamos, definitivamente me ajudou a não desistir e chegar ao chão sã e salva. Pô, que legal. Ele andou na minha frente, iluminando o caminho com a lanterna do celular, tal qual o anjo tio do pavê, constantemente fazendo piadas e trocadilhos bestas, me distraindo do medo e da ansiedade. Só deixando claro que ele foi essencial pra você entrar nessa roubada também, mas tudo bem. Não esquece. Ele que falou, vai, vamos terminar, vamos, a gente consegue, você consegue. Em determinado ponto da trilha, há uma estrada que permite acesso de carros e quando alcançamos esse ponto, decidimos finalizar essa última etapa pelo caminho asfaltado, que apesar de ser mais longo, era mais seguro e um pouco iluminado. No fim das contas, foram um total de 11 horas caminhando, já que não haviam nem mais ônibus disponíveis depois das 6h30. Meu Deus! O que nos fez andar mais um bocado para chegar na estação de trem. E depois de muito esforço, adrenalina e lágrimas, finalmente terminamos essa aventura com um delicioso lamen em um restaurante próximo da estação. Vale acrescentar que no dia seguinte eu não conseguia levantar da cama de tanta dor nas pernas. Mesmo assim, devo admitir que além de assustador, foi também uma das experiências mais divertidas que já tive. E que eu quero fazer muito mais trilhas nesse meu ano de aventuras de 2024. Você não aprendeu nada. De preferência, sem mais partes noturnas não planejadas. Enfim, um abraço e um obrigado pra Jazz e quem mais estiver aí. Pô, legal. Um abraço pra você, Maísa. Vocês são demais. Tomara que minha má sorte tenha acabado e que meu e-mail seja lido, mesmo sendo gigantesco. Bye, bye! E não só isso, como foi lido pelo casal de brasileiros mais famoso do Japão, o Pretty Logan. Isso foi um privilégio. Ai, menina, depois te pago o combinado. Eu achei legal que normalmente a gente só aprende as coisas quando dá alguma coisa errada, né? É difícil aprender com sucesso ou com acerto. E aí ela aprender e querer continuar mesmo com esse monte de erro que ela relatou pra gente, é do caramba, é da hora pra caramba. Parabéns. Eu, como um bom velho de 40 anos, já estaria xingando na subida. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, Logan. Eu acho que ela não aprendeu nada. Eu acho que ela não aprendeu com os próprios erros e vai cometer o mesmo erro outra vez. Eu concordo com você. Se na próxima vez ela não comprar uma mochila boa, um tênis bom, equipamento para colocar dentro da mochila e não levar comida também. Aí eu acho que ela não aprendeu nada. Mas se ela fizer tudo isso, eu acho que ela aprendeu. Eu acho que é só não levar o Chibinha. Chibinha foi bom também. Mas é verdade, assim, às vezes, quando você é uma pessoa muito iniciante fazendo esse tipo de coisa, e você tá com uma pessoa muito experiente, isso realmente é ruim, assim, porque a pessoa muito experiente ela é muito confiante, ela não se incomoda, né? Sim, foi o caso do Chibinha. Você pode fazer trilhas mais curtas, mais fáceis e, tipo, ganhando experiência nisso. Não, mas ainda bem que ela tava com ele mesmo. Ou você pode seguir o aprendizado da humanidade e não fazer trilhas de jeito nenhum, só não vai. E a próxima não esquece que tudo que vai volta, então, tipo... Se você vai demorar 4 horas pra subir, é claro que vai demorar mais ou menos pra descer, né? E tudo pode acontecer. Como aconteceu pra eles, né? Não tinha bondinho pra descer. E avisaram que não tinha as coisas pra... Mas é uma sensação assim de, poxa, a gente tá tão perto, né? Precisa chegar lá e ver. Fez eu lembrar de uma vez de um conhecido que foi querer subir o Monte Fuji e foi de chinelo havaiano. Que ótima ideia. É 3.776 metros de altitude. Você sai de 25 graus para -2 lá em cima. E a pessoa sequer pesquisou isso na internet, subiu de chinelo. E foi até o fim? Foi. E ele voltou com todos os dedos? Voltou. Era uma pessoa assim, acho que corporalmente fortinho, mas assim, ele tinha uma resistência talvez corporal. Só o pé mesmo, que eu acho que não deve ter ficado legal. Nossa, eu não consigo dar 1 quilômetro de Havaianas, que ficar todo machucado. Imagina subir o Monte Fuji. Pretty, Logan, muito obrigada por vocês terem ido até aqui. Obrigada pelo convite. A gente passou um pouco dos limites, mas a gente cumpriu tudo que a gente tinha que cumprir. Foi muito bom, gostei muito, viu? Muito obrigado. Eu vou convidar vocês mais vezes, tá? Pra gente gravar, mesmo que não seja sobre o Japão, porque vocês são ótimos podcasters. Ô, louco. Gente, contem mais histórias do Japão que eu gosto de ouvir também. Mandem mais histórias que a gente grava outro episódio com a Pretty. Sigam eles nas mídias sociais. Sigam o Japão Nosso de Cada Dia no YouTube, que é muito divertido. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada! Até semana que vem. Obrigado.
Até mais. Tchau. Sayonara. Matane. Matane, bye bye. Parasol.